Deus abençoe vocês tremendamente e poderosamente cada vez mais. Amém? Amados, o tema do nosso culto hoje é recalculando. Amém? E eu creio que esse tema, ele, de certo modo, despertou uma curiosidade no seu coração. Amém? Você ficou curioso em relação a esse tema, em relação ao que o Senhor tem preparado para nós nessa noite? Amém? Então o propósito foi alcançado, né? Um salzinho ali, ele foi depositado na sua boca, e de modo que você está aqui nesse lugar, se apresentando diante da presença de Deus com sede. Amém? E amado, Deus, ele honra a nossa sede. Deus, ele honra a nossa fome. Amém? A palavra do Senhor nos fala que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Amém? Porque, amados, quando nós temos fome e sede por algo que somente o Senhor pode nos proporcionar, então isso mostra que a nossa fome e a nossa sede, ela está no lugar correto. Amém? Ela está diante de Deus. E amado, Deus, ele faz milagres, prodígios e maravilhas quando a nossa vida está diante dele. Você crê nisso? Amém. E eu quero perguntar, como que está o seu coração nessa noite? Assim como muitas outras vezes eu já perguntei para vocês. Amados, porque nos foi direcionado da parte do Senhor esse tema de recalculando? Porque eu acredito que, assim como a maioria de vocês, eu não gosto, por exemplo, de matemática, não gosto de muitos cálculos, né? Mas na minha profissão, né, eu preciso usar esses cálculos, e na minha graduação eu também preciso estar usando esses cálculos. Amém? Então, se eu calculo uma equação, ou se eu calculo um problema e eu não consigo achar uma solução para ele, é necessário que eu possa recalcular novamente. E amados, como eu importunei o Alisson nos meus primeiros anos de faculdade, pedindo para ele: amado, pelo amor de Deus, me socorre, me ajuda nisso daqui, eu fiz certo? Aí ele me falava: não, amado, você não fez certo. Então o que eu tenho que fazer? Me dá um norte, me dá uma orientação. E amado, às vezes eu ia lá e conseguia resolver aquele cálculo que eu precisava resolver no exercício. E eu olhava para minha folha, amado, depois do Alisson ter me ensinado, e eu olhava que tinha muito mais marcas do meu fracasso do que do meu sucesso. Meu caderno ali, minha folha, ela estava toda revirada, ela estava faltando chegar do outro lado, ser corroída de tantas vezes que eu apaguei para conseguir chegar ali e resolver aquele problema. Amém? E o GPS, se a gente parar para analisar, ele funciona dessa mesma forma na nossa vida. Se eu vou lá, não sei o que eu devo fazer, não sei qual caminho pegar, qual direção seguir para chegar em um determinado lugar, para chegar no meu destino, eu vou pedir para a pessoa o quê? Uma localização. Eu vou pedir para a pessoa um norte, eu vou pedir para a pessoa uma direção. E se eu coloco naquele GPS as coordenadas do lugar em que eu preciso chegar, amado, no momento em que eu me desviar, seja para a direita, seja para a esquerda, ou no momento em que eu retornar do caminho em que eu deveria seguir naquele GPS, ele imediatamente vai recalcular a rota. Ele imediatamente fará novos cálculos para ajustar a minha jornada. Amém? Está conseguindo compreender o que está sendo dito nesse lugar? São exemplos práticos. Nós vivemos isso no nosso dia a dia. E eu vivo muito isso quando eu coloco um destino e eu falo: amor, fala para mim o que o GPS está falando para você. Aí ela fala: amor, você vai virar à esquerda na próxima rua. Mas na verdade era na segunda rua depois da próxima. Era para eu entrar na terceira saída da rotatória, eu entrei na segunda. E brincadeiras à parte, amor, é necessário que possamos recalcular a rota das nossas vidas. Amém? O Senhor, Ele me chama nessa noite
O Senhor, Ele te chama nessa noite para que nós possamos recalcular as nossas rotas, os nossos caminhos, os nossos objetivos. É necessário que possamos recalcular quem nós temos sido e como nós temos nos posicionado diante da presença de Deus, amém? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9. Quero te perguntar, será que você tem vivido uma vida onde você tem zelado pelos seus passos? Onde você tem cuidado ali dos caminhos que você tem seguido? Será que você tem vivido uma vida de Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Dica do dica do. Ou será que você tem, de fato e de verdade, tomado posse de um zelo pelos caminhos aos quais você tem trilhado? É muito precioso, porque eu lembro muito da palavra que o Senhor confiou aos nossos corações como igreja no acampamento. E nós falamos no acampamento sobre a maior dificuldade de um cristão como indivíduo, amém? E nós falamos e concluímos ali que esse desafio é de permanecermos na presença do Senhor. Nós compartilhamos sobre o exemplo de Asaf, que ele fala que os pés dele quase vacilaram diante da presença do Senhor, quando ele olhou e viu o modo como os homens e as mulheres que não tinham Deus seguiam as suas vidas. Ele olhou para as riquezas, para as posses, para as propriedades daquele povo, e a palavra do Senhor nos fala que se ele não tivesse visto o fim daquele povo, certamente ele tinha vacilado dos caminhos do Senhor. E Asaf, ele imediatamente recalcula a rota da vida dele. Ele ajusta a vida dele novamente, para que ele pudesse viver o que o Senhor tinha guardado para ele, em nome de Jesus. E que assim seja sobre a sua vida nessa noite, amém? A palavra do Senhor nos fala assim em Mateus, no capítulo 9, versos de número 16 e número 17. A palavra do Senhor nos fala assim: nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz pior o rasgar. 17. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem, e o vinho se derrama, e os odres se perdem, mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Você crê nisso sobre a sua vida? Você crê nessa palavra do Senhor sobre as nossas vidas como igreja, como uma congregação, como noiva do Senhor Jesus? Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a levar o teu coração ao Senhor, a tua mente ao Senhor nessa noite. Pai, nós nos colocamos diante da presença do Senhor, Pai. E Senhor, nós queremos ser direcionados pelo Senhor. Pai, nós cremos que nós precisamos recalcular muita coisa. Nós cremos que medidas precisam ser tomadas, e os pesos da nossa vida, Pai, eles precisam ser distribuídos não de acordo com a lógica secular, humana, natural e superficial, mas nós cremos que eles precisam ser distribuídos de acordo com a direção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. Deus, em nós mesmos nós não temos sabedoria para isso, mas nós cremos que o Senhor, que é um Deus tão excelso, tão poderoso, tão glorioso, tem essa sabedoria para derramar sobre as nossas vidas e nos instruir como igreja em relação às direções e os caminhos que precisam ser tomados nessa noite. Pai, nos mostre com clareza os destinos que o Senhor tem guardado e reservado para nós como igreja de Geração Santa, como noiva do Senhor, e que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos leve a um lugar onde, para a glória do Senhor Jesus, o resultado será alcançado, e a nossa vida, Deus, será uma vida em comunidade, que trará um reflexo
do manifestar da glória do Senhor em homens e em mulheres que te servem, que te buscam e que te amam. Deus, rasga os céus sobre a igreja de Geração Santa nessa noite e paira sobre as nossas vidas com o fluir do teu doce e suave Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Se você crê nessa oração, se você toma posse, eu quero te convidar a glorificar o Senhor e aplaudir o nome dele. Glória a Deus. Vamos ler novamente, amém? Mateus 9, verso de número 16 nos diz assim: nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz maior o rasgo. 17. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama, os odres se perdem. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus pelas direções do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite. Amado, o contexto desses versos é que Jesus ele fala e traz essa revelação preciosa sobre as nossas vidas. Consiste no fato de que nós precisamos ter um discernimento e uma revelação de que existe uma diferença entre os ensinos de Cristo e existem uma diferença dos ensinos da lei, amém? E essas palavras, descritas por Jesus, elas são palavras, amados, que Jesus proferiu elas após realizar curas, sinais, prodígios e maravilhas. A palavra do Senhor nos fala em Mateus no capítulo 9 que Jesus ele cura um paralítico de acordo com a fé que existia no coração daquele homem. E ele fala para aquele homem que aquele homem pudesse se levantar e tomar o leito dele, porque de acordo com a fé dele, ele seria alcançado a misericórdia do Senhor. E aquele homem, ele se levanta, e os fariseus, os religiosos daquela época, começaram a julgar Jesus. Continuando o texto, a palavra do Senhor nos fala que Jesus ele vai ser confrontado, porque ele estava comendo ali com homens que eram os cobradores de impostos daquela época. Os publicanos. Os publicanos eles eram odiados porque eles eram judeus que estavam ao serviço de Roma e que eram homens que usavam da autoridade de Roma para coletar os impostos do seu próprio povo. Então eles muitas vezes eram tidos como ladrões, como homens que tiravam da própria nação deles para entregar ali para o inimigo, para aqueles que os oprimiam, para o exército de Roma. E Jesus ele foi confrontado porque os discípulos dele não jejuavam. E esses confrontos vieram até mesmo daqueles que eram os discípulos de João Batista. Eles falavam: Jesus, nós oramos, nós jejuamos, e os seus discípulos, nós não vemos eles jejuando, nós não vemos eles buscando a Deus como nós temos buscado. E Jesus ele fala: olha, verdadeiramente não tem necessidade de que eles jejuem, porque não convém que haja jejum enquanto o noivo ele está junto com eles. Mas vai chegar um momento em que o noivo não estará mais junto com eles, e que vai ser necessário que eles passem a jejuar. E o noivo não está mais conosco, o noivo se foi. Por isso nós nos posicionamos diante da presença de Deus nesses dias da forma como nós temos nos posicionado, de uma maneira ativa, de uma maneira onde nós tomamos posse de terrenos que são terrenos espirituais, terrenos que são terrenos materiais, terrenos que são terrenos de relacionamentos. Nós entendemos que o noivo ele não está mais entre nós,
Por isso nós também entendemos quando a palavra do Senhor nos orienta que o reino dos céus, desde o tempo de João Batista, ele é tomado pela força. No sentido, amado, não de meritocracia própria, não no sentido de você se apoiar na força do teu braço, na beleza do teu rosto ou na quantia de dinheiro que está na sua conta bancária, mas no sentido de você estar dedicado à obra do Senhor, no sentido de você estar devoto com o seu coração tremendamente entregue ao altar do Senhor. Desde os tempos de João Batista, o reino dos céus, ele é tomado por aqueles que se dedicam, por aqueles que se entregam ao Senhor. Vamos ler Mateus 9,16. E disse-lhe Jesus: podem os convidados do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Mateus 9,16. Então, amado, Mateus 9,15, aleluia, referência errada. E disse-lhe Jesus, Mateus 9,15: podem os convidados do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas dirão em que lhe será, mas dias virão em que lhe será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Amado, nós temos vivido dias em que o Senhor, ele tem me chamado e te chamado para que nós possamos nos posicionar. Novamente eu vou falar isso para vocês, porque, amado, às vezes a gente espera uma palavra completamente, sabe, mirabolante, uma palavra ali onde, às vezes, como igreja, a gente exige daqueles que ministram a palavra revelações e revelações cada vez mais profundas acerca do Evangelho de Cristo, acerca dos estudos na palavra de Deus, quanto na verdade nós muitas vezes ainda somos uma congregação, né, como um todo. Não me refiro especificamente à Igreja de Geração Santa, mas o povo de Deus diz ter uma sede, diz ter uma fome de coisas que nem mesmo nós estamos preparados para receber. A palavra do Senhor nos fala que o apóstolo Paulo, ele queria ter lançado uma palavra muito mais forte, muito mais poderosa, muito mais específica sobre a vida dos irmãos da igreja de Coríntios. Mas a palavra do Senhor nos fala que Paulo, ele fica tão decepcionado com as atitudes daqueles irmãos, que ele voltou a lançar novamente, amados, um leite sobre a vida deles. Ele queria encontrar homens e mulheres, não em idade física, mas homens e mulheres maduros espiritualmente, e ele encontrou meninos. E se aquela igreja, amado, ela não tivesse recalculado ali a rota, se aquela igreja ela não tivesse mudado as suas características, eu falo para nós hoje, amado, nós nos perderemos no caminho, nós nos perderemos na jornada, e nós não seremos achados nele. Nós não tomaremos posse de tudo aquilo que o Senhor de fato ele tem para as nossas vidas. Amado, nós entendemos que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Amado, nós nunca ministramos uma palavra onde nós falamos que você tem que fazer algo para você ser salvo. Nós nunca lançamos um fundamento nessa casa diferente daqueles que foram estabelecidos firmemente por Cristo Jesus, da espécie de que, para que você possa ser achado no Senhor, para que você possa encontrar a salvação, isso deve ser feito, isso deve ser entregue. Não, amado, a palavra do Senhor nos fala em Efésios que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e essa graça mediante a fé, ela não vem de nós mesmos, ela é um dom de Deus.
Mas, amado, nós precisamos entender também, como homens e mulheres maduros na fé, como jovens que anseiam por ser verdadeiramente usados por Deus, de que é necessário que nós possamos também avançar em um nível onde nós compreendemos a preciosidade da salvação, mas um nível também onde Deus, Jesus, o Espírito Santo, Ele nos instiga a sermos homens e mulheres ativos no reino dele, a sermos jovens que verdadeiramente estão tão envolvidos com a presença dele, que só querem mais da presença dele. Homens e mulheres, jovens, que por meio das suas obras testificam a vida do Deus vivo. Homens e mulheres, uma igreja, um povo, uma nação, uma noiva, que exala o cheiro e o perfume do seu Redentor, do autor e do consumador da sua fé. Amado, as nossas obras, elas precisam exalar o cheiro, as nossas obras, elas precisam exalar o perfume de Jesus. Amado, existem tantas riquezas, tantas promessas acerca de uma nova vida em Cristo Jesus. E a grande realidade, amado, já disse isso em outras ministrações, em outros momentos de oração, a grande realidade é que nós ainda não nos posicionamos efetivamente como nós precisamos nos posicionar. Não descarto aquilo que o Senhor Ele fez nas nossas vidas, muito pelo contrário, nós reconhecemos essas obras, porque elas nos permitiram chegar até aqui, mas é necessário que nós possamos recalcular a rota, porque muitas vezes nós temos tomado um caminho muito mais longo, muitas vezes nós temos tomado um caminho em uma velocidade muito inferior à velocidade que o Senhor nos chamou para seguir nessa jornada, nessa estrada da fé. Amado, o Senhor Ele nos chamou para celebrar a cura mesmo sentindo dor. O Senhor Ele nos chamou para dançar na chuva mesmo que tudo esteja deserto. O Senhor Ele nos chamou, amado, para seguirmos uma vida assim como os apóstolos primitivos eles seguiam. Uma vida onde eles andavam e os sinais, os prodígios e as maravilhas aconteciam. Porque os nossos familiares não estão todos entregues diante da presença do Senhor Jesus? Eu quero falar para você, amado, que é porque ainda as nossas atitudes, as nossas palavras não têm exalado em total plenitude o perfume e as ações de Jesus quando Ele esteve entre nós. Amado, ninguém pôde conter o agir do Senhor Jesus quando Ele esteve aqui na terra. Nem o maior império daquela época conseguiu conter os feitos do Senhor e Salvador das nossas almas. Mas é necessário, amados, que assim como aqueles homens se posicionaram efetivamente diante de Deus, nós também possamos nos desnudar de nós mesmos e avançar em direção a tudo aquilo que o Senhor nos tem chamado para viver. Precisamos viver, amado, de fato, de verdade, não como uma canção jogada ao vento, mais do Senhor e menos de nós. Precisamos mais do que nunca viver uma vida onde nós desaparecemos, nós somos constrangidos e Ele apareça. A sua fé, amado, ela é a sua justificação para a salvação diante de Deus. Mas Ele, as suas ações, aquilo que sai da sua boca, aquilo que você é capaz de manifestar como um homem, como uma mulher, como um jovem, as suas ações, elas também precisam ser dignas das palavras que saem da sua boca.
elas precisam ser dignas das reuniões com as quais nós temos realizado. As nossas atitudes, elas precisam ser dignas das canções que nós temos cantado. Não adianta falarmos que nós temos fome e sede do Senhor, não adianta nós cantarmos que os nossos corações foram feridos de fome e de sede pelo Senhor Jesus, se nós ainda passamos a maior parte do nosso tempo desperdiçando com futilidades desse século. As nossas atitudes, elas revelarão de fato e de verdade quem nós somos. Você quer saber quem eu sou como cristão? Você não tem nem que perguntar para o pastor José Eduardo. Você não tem nem que perguntar, amado, para os meus discípulos. Você quer saber quem eu sou como homem? Se eu sou de fato um homem de Deus, vocês têm que ver a minha vida em relação à minha esposa. Porque cada palavra que eu lanço diante de vocês, inspirado pelo Espírito Santo, se eu não viver e não demonstrar essas palavras na minha vida, no meu cotidiano, com aquela que deita comigo todos os dias e acorda comigo todos os dias, isso vai fazer com que eu seja um mentiroso diante de vocês. E amado, eu não julgo que tenha alcançado, mas é necessário que eu possa prosseguir para o alto. Assim como também nós podemos olhar para nós mesmos, desnudando o nosso coração diante de Deus, e podemos concluir que de fato nós ainda não alcançamos. Mas o que nós precisamos fazer então? Desprezar os fundamentos que foram lançados? Não. Muito pelo contrário, nós precisamos de fato estabelecê-los sobre as nossas vidas como a base da nossa fé, como a base das direções que nós tomaremos. Mas é necessário, amado, que nós possamos colocar a mão no arado. Amado, a palavra do Senhor nos fala que tem chegado um momento sobre as nossas vidas, e esse momento tem sido mais perceptível, onde os campos para a seara já estão brancos para a colheita. Então cabe a nós, amados, os ceifeiros, tomar posse de tudo aquilo que Deus ele tem derramado sobre as nossas vidas, e nós só tomaremos posse de fato e de verdade se as nossas atitudes acompanharem aquilo que nós cantamos, aquilo que os nossos olhos leem nessa palavra, aquilo que nós vivenciamos com as nossas ações. Será, amado, que podem olhar para nós e falar: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem segundo o coração de Deus? Honestamente, eu creio que sim, porque houve de fato uma transformação sobre as nossas vidas, mas é necessário, amado, que nós nos entreguemos por inteiro. Se com uma leitura superficial, muitas vezes, que temos tido da palavra de Deus, Deus em sua infinita misericórdia nos tem usado tanto, quanto mais se nós nos esmerarmos mais na palavra dele. Se nós, fazendo jejuns até meio-dia, temos expulsado demônios, temos sido instrumentos de bênção na vida das pessoas que vão para o encontro, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, quanto mais se nós nos entregarmos ainda mais em jejum. Se quando nós temos a oportunidade de orar, nós temos tido a oportunidade de sermos transformados por Deus, e temos tido a oportunidade de transformar as realidades à nossa volta, quanto mais se nós nos entregarmos ainda mais em oração. Eu não sei você, amado, mas cada vez mais Deus ele tem me chamado para viver um tempo maior de intimidade com Ele, um tempo maior de comunhão com o Senhor, um tempo maior onde eu vivo uma vida, onde eu vivo essa vida não mais eu, mas de fato, de verdade, é Cristo vivendo em mim, porque Cristo, Ele entregou-se por inteiro ao ministério, de forma que as palavras dele exalavam o perfume do céu, de modo que as ações dele exalavam ações dignas de ações do céu. E amado,
Em João 14, 15, 16, Jesus ele nos fala que por meio do Espírito Santo nós teríamos condições de fazer obras maiores do que Ele fez. Amado, Jesus não tinha internet na época dele. Jesus não tinha o Google. Jesus não tinha uma formação acadêmica na frente dele. E ele abalou a estrutura, amado, desse mundo. Ele estabeleceu princípios, quebrou paradigmas, ele mudou o sacerdócio, ele mudou a lei, e ele fez novas todas as coisas sobre as nossas vidas. E amado, eu queria ler para vocês, porque a palavra do Senhor ela não nos nivela por baixo, amado. O Evangelho ele sobe a régua a uma altura tão grande que ele nos convida a viver na estatura da plenitude de Cristo. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre os 5 ministérios, é para que nós possamos estar perfeitos de acordo com a plena estatura de Cristo. Quando o apóstolo Paulo ele chega diante de Timóteo, para que Timóteo ele se tornasse um homem segundo o coração de Deus, ele fala: Timóteo, esmera nessa palavra. Essa palavra ela é fiel, ela é justa, ela é digna para te exortar, para ensinar, para te corrigir. E ela é fiel, justa e verdadeira para que você possa ser amoldado e você se torne perfeito como aquele que é perfeito, Jesus. Nós só expressamos a nossa fé, amado, com obras. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. A partir do verso 21, a palavra do Senhor nos fala assim: não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso, semelhantemente, é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras ela é morta. Amado, esse é um convite do Senhor Jesus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se não tem saído vida de você, amado, é porque as suas obras ainda não têm testificado quem Cristo é. Precisamos recalcular. Precisamos olhar a rota, os caminhos, as preferências, as direções da nossa vida. Quero compartilhar com vocês a leitura de um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele estava preso pelos alemães quando ele escreveu isso daqui que eu vou estar falando para vocês. Ele escreveu um livro chamado Discipulado. Ele fala assim: não estaríamos instituindo exigências estranhas, dolorosas e impossíveis, como já tantas vezes aplicadas na história da igreja, cuja obediência provavelmente seria um luxo piedoso para poucos, mas que seria rejeitada como impiedosa tentação divina para aqueles que têm de cuidar da família, que trabalham por seu pão exercendo a sua profissão? Deve a igreja colocar um jugo de tirania espiritual sobre o ser humano,
com o qual impõe e ordena autoritariamente em quem ele deve crer e o que ele deve fazer a fim de ser salvo. Isso tudo sob a ameaça de punição terrena e eterna. Trará a mensagem da igreja nova tirania e violência às almas. Pode até ser que algumas pessoas anseiem por tal servidão, mas deveria a igreja algum dia atender a essa exigência? Jesus nada nos exige sem nos dar força para fazê-lo. Seu mandamento não visa jamais destruir a vida, mas visa conservá-la, fortalecê-la e curá-la. Ei, o Senhor hoje, Ele quer te levar a uma condição, amado, onde você não vive um peso eclesiástico, onde você não vive um peso religioso, onde você não vive um peso, amado, de um CNPJ sobre a sua vida. O Senhor, Ele quer conduzir a sua vida por meio do exemplo de Cristo Jesus, para que eu e você, nós possamos exalar o perfume dEle, quando nós executarmos aquilo que nós somos chamados para executar. As nossas células, os nossos discipulados, os nossos apacentamentos, os nossos encontros, os nossos cultos racionais, com os quais nós nos reunimos, a fim de ter uma transformação na nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Amado, as direções que vêm sobre a vida de cada um de vocês, não é para trazer um jugo eclesiástico, não é para trazer um jugo de um CNPJ, de uma placa, de uma igreja, mas é para trazer para vocês a vontade do Deus vivo, todo-poderoso. E a vontade desse Deus é que as nossas ações exalem o cheiro e o perfume dele, é que as nossas palavras sejam palavras de vida, palavras abundantes, palavras de homens e mulheres que verdadeiramente são transformados por um Deus transformador. Mas a grande realidade é que nós, como igreja, como noiva, ainda não despertamos completamente, ainda não vivemos uma vida de entrega completa ao nosso noivo. Ainda, amado, perdemos muito tempo com aquilo que é terreno, ainda perdemos muito tempo com aquilo que é superficial. Nós precisamos ter consciência daquilo que nós somos chamados para viver, amado. Eu tenho uma necessidade de expressar Cristo onde eu estiver inserido. Essa é uma necessidade que eu tenho, essa é uma necessidade, amado, que eu acredito que eu falo em toda pregação, desde que a gente iniciou o Ministério Jovem Santos, há 4 anos atrás, em 2018. Eu acho que não teve uma vez, amado, que eu subi nesse altar para falar alguma palavra vinda do trono de Deus, cujo objetivo não foi para que pudéssemos expressar a glória do Senhor. Amado, eu acredito firmemente em tudo aquilo que foi ministrado da parte de Deus sobre as nossas vidas. Mas, amado, se nós temos falado algo durante 4 anos, e depois de 4 anos que isso foi dito a primeira vez, nós ainda temos falado, é porque algo de errado não está certo, sendo bem redundante. É porque nós ainda não temos vivido em excelência aquilo que o Senhor nos chamou para viver há 4 anos atrás. Ao expressarmos uma fé santificada e redimida pela obra do Cordeiro, expressaremos o caráter de Cristo. Não descanse, amado. Não descanse. Não descanse, amado. Não dê sono aos teus olhos. Não colhe as suas pálpebras à noite, sem antes ter exalado o cheiro, sem antes ter exalado o perfume de Jesus, sem antes ter profetizado em algum vale de ossos secos com o qual você passou no seu dia a dia. Existem inúmeros vales de ossos secos com os quais nós nos deparamos no nosso cotidiano. Pessoas que estão envolvidas em trevas e que o Senhor anseia pelo nosso manifestar. Oh, amado, como é precioso nós abrirmos a palavra e compartilharmos com os nossos colegas de trabalho, mas a grande realidade é que por algum motivo
motivo nós ainda não temos realizado isso como igreja por inteiro. Como é precioso, amado, alguém trazer um jugo pesado e você, por meio de uma orientação bíblica, espiritual e apostólica, discipular aquela pessoa, mudar a visão dela e mostrar o que Jesus tem para ela. Viver para a glória do Senhor. Amém. Sabe quem viveu para a glória do Senhor? Quero usar o exemplo de uma mulher chamada Dorcas. Amém, amor? Dorcas, ela viveu para a glória do Senhor. Dorcas, ela expressava a glória do Senhor no ato de servir a sociedade que ela estava inserida, por meio da sua profissão de tecelã. Ela servia a igreja local, ela servia a sociedade daquela época, amado, sendo uma costureira, trocando em miúdos. Ela costurava para a glória de Deus. Os seus dias têm sido vividos para a glória de Deus. Será que você tem estudado para a glória de Deus? Quando eu falo de estudo, amado, eu não estou falando especificamente sobre uma graduação, uma instituição de ensino. Estou falando sobre profissão. Estou falando sobre a palavra de Deus. Será que nós temos estudado para a glória de Deus, ou nós temos nos contentado com um nível raso, um nível superficial, de fé, de existência, de caráter, de pessoas no reino do Senhor? Em nome de Jesus, recalcula. Podemos expressar Cristo com as nossas profissões. Cristo nos convida nesse dia para expressarmos os seus atributos, a fim de que haja um manifestar da glória dele. Amado, você tem noção do impacto que um pedagogo, uma pedagoga, ela pode trazer numa sociedade? Quanto mais um pedagogo, amado, cheio da glória do Senhor. Sem noção do impacto que um psicólogo ele pode trazer na sociedade. Quanto mais um psicólogo, amado, que tem no seu DNA pulsando o caráter de Cristo. Amado, nesse lugar nós temos pessoas que trabalham com construção civil. Nesse lugar nós temos pessoas que lavam. Nesse lugar nós temos pessoas que passam. Nesse lugar nós temos pessoas que estão se graduando, pessoas que são graduadas. Teremos economistas, enfermeiros, psicólogos, administradores e tantos outros que ainda hão de se levantar em nosso meio. E eu quero falar para você: será que você foi chamado para viver a superficialidade de uma profissão como esse século tem vivido? Ou você foi chamado para expressar o caráter de Cristo por meio da sua profissão? Porque eu creio, amado, que você não está inserido perto das pessoas que você está, no trabalho ao qual Deus convidou você para exercer de maneira superficial. Deus ele tem te chamado para abalar as estruturas dos relacionamentos que você tem. E ser um agente transformador no reino de Deus. Temos expressado, amado, a glória dele, não como podemos, não como devemos e não como precisamos como igreja. Então o que é necessário nós fazermos? É necessário que nós possamos recalcular. Você entende isso nessa noite? Olha para o irmão que está do seu lado, chacoalha ele e fala assim: recalcula, desperta, ó tu que dormes. Como uma vez eu falei para minha mãe: levanta e resplandece, porque já veio a glória do Senhor sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, levanta e resplandece.
Levanta para viver os sonhos, os propósitos e os desejos do Senhor sobre a sua vida. Levanta para que nós não sejamos mais meninos na fé, alimentados com leite, mas para que sejamos homens e mulheres, não de idade, mas homens e mulheres de caráter, que expressam a vida de Cristo, para que possamos ser alimentados, para alimentar uma geração. Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Feche os seus olhos.